Olá pessoal, mais um programa da Associação de Engenheiros de Cubatão. Hoje vai ser um pouco diferente, viu, Valdemir? Nós vamos mudar a nossa dinâmica, porque nós vamos primeiro colocar aqui nossos patrocinadores, tá? Excelente. Então vamos lá, Pedro. Nossa multa, a nossa principal patrocinadora aqui. Nós estamos nesse projeto devido à multa. Então você que não é mutualista, pode ir lá no site e faça, que você não vai se arrepender, correto, Valdemir? Sim, são várias vantagens, né, que a gente tem aí. O Pidral, essa empresa de projeto, é uma empresa diferenciada. Hoje ela trabalha com uma nuvem de pontos e 3D. Cara, qualquer dificuldade que você queira fazer em projeto e visualizar para o seu cliente, chama o Pidral. Você conhece ela, Valdemir? Eu conheço, né, sou um dos diretores, né, e é a empresa de inovação de Cubatão, entendeu? Então, várias coisas novas aí que a gente tem no mercado. Muito boa empresa, hein, Rafa? Falou em tecnologia de projeto. Falou o Pidral. Ok. EVR, empresa parceira nossa também de Cubatão, trabalha muito com a questão de fotovoltaico nas casas, né? Energia solar. Muito bom. Bruno Nobre, nosso engenheiro civil, na questão de AVCB, construção, pode contar com o nosso amigo aqui, Bruno Nobre. Pivato Engenharia Soluções, empresa de civil, toda aquela questão de reforma, pode chamar ele que está aprovado. Solução Engenharia e Progresso, SPDA, essa questão de elétrica também, o Felipe, nosso parceiro. E a Associação de Engenheiros de Cubatão, né? Você engenheiro que não está associado, tem que vir para cá. Mas vamos lá, Valdemir, hoje a nossa entrevista aqui realmente é Jovem Tecnologia e Filhos de Cubatão. Apresenta eles aí, Valdemir, para nós. É com grande prazer que a gente está aqui com os irmãos Sarabando, né? Sejam bem-vindos no nosso podcast, né? E a gente vai bater um papo aqui descontraído sobre tudo o que está acontecendo em Cubatão, né? Como que os jovens estão aí, os jovens engenheiros como vocês, né? O que vocês estão vendo em Cubatão, né? Como que está a nossa cidade? Vocês que são referência em Cubatão, desde dos pais de vocês, né? Que trabalhavam lá e tudo. E a gente está aqui só para a gente conhecer vocês. Então, Camila, se apresenta aí pra gente, por favor. Vamos lá. Nossa arquiteta. Eu sou a Camila, eu sou arquiteta, sou pós-graduada em Engenharia de Segurança do Trabalho e eu tenho 2 MBAs, um em Gestão Empresarial e um em Gestão de Qualidade. E hoje eu sou sócia do meu irmão, Rafael. E aí, Rafa, se apresenta aí. Meu nome é Rafael. Gente boa, Rafael é gente boa, o cara é gente boa, o cara é gente boa. Manda, Rafa. Eu sou engenheiro civil, eu também tenho um MBA na área de gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. E estou aí, a gente é sócio, irmão, sócio. Tudo tá certo. Família Sarabando. Os irmãos Sarabando, conhecido na cidade como os irmãos Sarabando, é isso? Tem um pessoal que fala, já chama pra reunião, preciso fazer uma reunião com os irmãos Sarabando. Tem como a gente marcar aí? Qual é a data, qual a agenda que vocês têm? Ah, mas isso é bom, porque como já fala, os irmãos Sarabanda já é uma referência. Então, quer dizer, são positivos, né, Zé? É isso aí, é uma referência muito boa. Os irmãos boa. Sarabandos de Cubatão. Cara, vou perguntar um negocinho pra você, Rafa. Você é engenheiro civil, né? Pós-graduação em gestão de projeto. Exato. Cara, conta um pouco pra nós aí da sua trajetória. Você é engenheiro, você teve a referência, você é igual ao meu pai, ou igual alguém na família. Como é que foi essa história? Assim, eu sempre parti, eu brinco até que eu nunca tive muita escolha, porque desde muito novo todo mundo falava que eu era muito parecido com meu pai em todos os aspectos, fisicamente, jeito de falar, a questão de gostar de matemática. Então desde sempre eu ouvi aquele negócio, você vai ser engenheiro, você é bom em matemática, você vai ser engenheiro, vai seguir os passos do pai, tudo mais. Então meio que quando eu estava lá nos meus 16, 17 anos, nunca pensei muito em outra coisa. Eu fiz os 3 anos de faculdade, né, os primeiros 3 anos, e aí teve uma época que eu tranquei a faculdade e pensei, quero trabalhar na área de tecnologia, quero ver outras coisas. E também tinha aquela questão de um pouco de insegurança dessa área de engenharia, mas acabei voltando, me formei, aí foi quando eu e a Camila pegamos mais firme na empresa. E aí Opa, tem uma empresa aí no meio, pessoal? Temos uma empresa. Hoje a gente tem a Sarabando Engenharia, que é uma empresa que ela nasceu do meu pai, né? Hoje ele trabalha com a gente, mas a gente está mais à frente. Eu, ele, minha mãe e
Eu, ela, minha mãe e meu pai. A família toda está envolvida na engenharia. Isso. E também a gente conta com uma equipe de 10 funcionários, engenheiros, arquitetos, técnicos de edificação, administrativo. Tem um detalhe que eu achei bastante interessante. Pelo fator de você hoje ser engenheiro civil, eu vejo que você se espelhou no seu pai, né? Isso. Então parabéns aí pro pai de vocês, que realmente ele fez o trabalho certinho, né? Que fez o filho se apaixonar pela profissão dele. Eu acho muito legal isso, Valdemir. Isso é importantíssimo, né? E você, Camila? Como é que foi para essa área aí de arquitetura e tal? Foi meio que no mesmo caminho. A minha mãe, minha mãe e meu pai, os dois trabalham na área, né? Meu pai abriu o escritório em 85, quando ele se formou. A minha mãe é técnica de edificações, começou a trabalhar com ele, eles se casaram, tiveram a gente. E ela fala pra gente que ela me levava, antigamente, assim, eu não sou velha, mas antigamente tinha Moisés, né? E eles desenhavam em prancheta. Então, ela me levava e me colocava na prancheta. E ela até brinca, assim, o meu pai fazia mobile pra mim de esquadro e transferidor, sabe? Então a gente tinha umas coisas assim que eu acho que eu nunca tinha como. Eu vivi indo em obra, indo na prefeitura, eu cresci assim, eu saía com ela, a gente passava, vamos ali, vamos, mas vamos na prefeitura antes. Então, cresci desse jeito. E aí chegou uma hora que eu fiquei, os meus pais, na verdade, nunca escolheram por nós. A gente acabou se espelhando muito neles. Quando eu escolhi arquitetura, eu tive fiquei em dúvida entre mais duas coisas que não tinha nada a ver com arquitetura. Mas aí, no fim, eu pensei assim, eu falei, poxa, eu queria ou arquitetura, ou biologia marinha, ou psicologia. Que uma coisa não tem relação com a outra, né? E aí eu fui pensando no que eu também ia ser mais fácil, assim, né? Porque a gente já parte de um início, eu até brinco, eu falo, gente, é muito difícil você escolher o que você quer pra sua vida com 18 anos. A gente devia escolher só com 30 o que a gente quer de verdade, sabe? E aí eu fui meio que, deixa eu aproveitar, né, que eu já tenho eles, e aí eu escolhi a arquitetura. Que inclusive quando eu entrei, eu amava a parte de interiores. E aí no meio da faculdade eu falei, não gosto de interiores, o que eu vou fazer aqui agora? E aí no meio, assim, eu ainda pensei em direcionar pra engenharia, mas eu falei, já tô no 4º ano, cara, não, vou terminar e depois, se for o caso, a gente dá sequência depois. E aí eu fui pra área, depois a minha mãe ficou doente e ela fazia AVCB e CLCB no escritório. E aí quando ela ficou doente, ela ficou internada 21 dias e ela deixou, alguém tinha que fazer, né? E aí eu fui fazer. Nesse tempo, o meu pai ficou no hospital com ela o tempo inteiro. E a gente trocava de uma época que ele trabalhava fora, e aí ele tinha que ficar em hospital, e aí ele tinha as coisas de casa pra fazer, e 3 filhos e tal. E a gente ficou muito assim, e eu comecei a trabalhar sozinha no escritório, porque eu fiquei 20 dias sozinha, né? E aí eu me apaixonei pela parte de AVCB, eu tive que ler sozinha a legislação, e aí eu comecei a me apaixonar por Foi ali isso. na raça mesmo, foi puxando, foi aprendendo, foi e aí fazendo. eu fui pra engenharia de segurança. Hoje, depois, né, de um tempo, assim, a gente começou a ver e crescer, entender também a demanda do nosso escritório, e aí eu fui pra essa área de gestão. Porque a gente vê que é uma área também bem, até pra gente, né, era importante a gente ter um pouco mais de noção, né, na parte de gestão, mas até para auxiliar os nossos clientes, porque é uma coisa, a parte de gestão é muito importante, né, se a gente não tem uma diretriz, assim, uma ideia fixada, a gente não consegue partir de muita coisa, né. Ou seja, né, a engenharia está no DNA de vocês, né? Os pais fizeram muito bem, né, orientá-los para a engenharia, né, e isso é importante para a gente. A gente vê 2 jovens, eu tenho jovens lá em casa, né, que também estão, um já está formado, o outro está se formando em engenharia, né, e eu vejo que a engenharia hoje está mudando, né, e a gente tem que mudar junto, né, com isso aí. E eu queria falar um pouquinho de Cubatão, né, como a gente recebeu aqui o nosso secretário de desenvolvimento, o Gilvan, e ele falou de bastante coisas que estão acontecendo em Cubatão. Como que vocês estão vendo essas obras em Cubatão? Eu tenho visto acontecendo bastante coisa com o Cubatão, né? Sempre foi até uma questão minha da Camila que a gente falava, a gente tem que crescer, a gente tem que ir para fora de Cubatão, a gente tem que pegar outros serviços fora, pegar os nossos clientes que a gente já tem aqui, Expandir o mercado. Expandir para fora. E aí, só que a gente sempre tentava, só que tinha tanta coisa em Cubatão pra gente fazer, tanta coisa em Cubatão, que a gente acabava ficando. E aí, no momento, a gente falou assim, a gente não precisa sair. Na verdade, a gente pode crescer mais aqui ainda.
Não que a gente não preste serviços fora, a gente presta, só que muita gente vem agora atrás da gente, porque é como se a gente fosse uns especialistas na área regulamentária de Cubatão. E até a gente estava numa reunião hoje, que essa reunião é sobre uns projetos que estão sendo desenvolvidos, vai rolar já. Opa, peraí, detalhe esse negócio aí, calma aí, eu não quero detalhe. É isso aí, novidade aí para Cubatão. A gente ainda não pode dar muito detalhe, mas a gente está numa fase de projetos do maior empreendimento residencial que Cubatão já teve. Vai ser lançado ainda esse ano. O exclusivo aqui no nosso podcast da associação, trazendo a primeira aí, mão, tá hein, cara? Novidade. Grande projeto em Cubatão, cara. Isso é importante para a cidade, pulsando engenharia. E a gente viu muitas obras acontecendo, né? O que tu acha, Camila, dessas obras aí que estão acontecendo? A gente vê, uma coisa que a gente percebe muito, é que hoje o nosso escritório só trabalha com empresas, né? A gente não trabalha mais com residência, até pela alta demanda, mas a gente percebe que as empresas, elas têm investido cada vez mais na nossa cidade. Então, assim, às vezes a gente até conversa e são empresas de vários ramos, elas vêm com uma ideia e aí elas acabam se apaixonando. Uma vez até lembrei isso hoje com o Rafael, uma empresa que a gente prestou serviço, no começo do nosso podcast vocês falaram, nascidos em Cubatão. Eu realmente sou nascida em Cubatão, eu amo a cidade, e eu cresci, vivi toda a minha vida lá, e assim, não é só uma empresa, não é dinheiro, não é nada disso, assim, é a gente realmente movimentar, né? E essa empresa, ela falou pra mim assim, cara, eu tô com uma dificuldade muito grande, eu não tô conseguindo alvará, não tô conseguindo me licenciar aqui, eu vou sair daqui da cidade porque eu vi uma outra, numa cidade aqui próxima, eu vi uma que eu acho que pode dar uma ideia, ela acha que vai dar certo. Eu falei, não vai, o que você tá precisando? É alvará, é licenciamento, é projeto. A gente parou o que a gente tinha e a gente foi atrás, resolveu os problemas daquela empresa. Porque não é só uma empresa, claro, a gente tá perdendo mais uma empresa dessa forma, mas a gente perde emprego, a gente perde rotatividade, a gente perde, era uma empresa assim, com nome, né, porte, então a gente não pode deixar isso acontecer. E aí, desde essa, a gente começou a trabalhar muito forte nessa questão de deixar sempre ali, todo mundo, a gente ainda brinca, né, tudo aqui embaixo da nossa asinha, mas sim, deixar, e o pessoal vem e tá investindo, e assim, é uma coisa muito louca, porque qualquer ramo de negócio, tá vindo, indústria, comércio, serviço, as pessoas estão vindo de fora da cidade procurando novamente imóveis. A gente estava até conversando com uma corretora, ela falou, como a gente tá baixo em imóvel aqui, então isso já dá um boom na nossa cabeça, sim, né? A gente já fala, já sei onde a gente tem que investir agora, então, e a gente faz justamente essa conexão, né? A gente pega um cara aqui que faz uma coisa, esse daqui que faz outra, a gente junta e pronto, a gente já fez mais um negócio aqui. Aí aparece uma outra coisa, uma outra ideia, a gente junta aqui e já vai. E a gente, quando a gente vai ver, tem até uma pessoa que fala pra gente, nossa, mas vocês também se metem em tudo, né? E sim, a gente se mete em tudo. A gente quer fazer as coisas acontecer, tem que ser assim, dessa forma. Na verdade, ele falou pra gente assim, tudo que é BL, vocês estão no meio, né? Aí eu falei, é porque o pessoal vem pra gente que a gente resolve. O que é bagunça é com vocês mesmo, então. Vai surgindo. Mas um recadinho importante, Valdemir, vamos lembrar aqui. A Camila, ela também faz parte da associação, fez muito projeto para a associação, sim. Ajudou muito a associação, né? E ela vai estar de volta conosco, não é isso, Camila? Vou. Isso aí, parabéns, bom retorno, Camila. Com certeza, obrigada. Tá de volta. O nosso pai também fez parte da associação, sim, ele já vem de antes. Ele contribuiu muito, né? Às vezes a gente faz um churrasquinho lá, não estamos fazendo, né? Mas vamos voltar a fazer. E ele sempre falou, quando fizer, me chama, tal, para rever os amigos, né? É um cara muito querido na cidade, né? A gente pode fazer melhor. A gente pode... Você deu espaço para... No nosso escritório tem uma churrasqueira. Vamos fazer uma confraternização. Marcado, então. Tá fechado. Ótimo. Ô, Rafa, mas assim, fala um pouquinho mais da Sarabanda Engenharia, cara, né? Tá. A Sarabanda Engenharia é uma empresa de licenciamento. O nosso foco hoje é trabalhar com empresas. Até puxando um gancho do que a Camila estava falando, essa questão de trazer o cliente para perto. A gente sempre tem como uma premissa o nosso relacionamento com as pessoas, principalmente com os clientes. De sentar, de escutar, entender problema, trazer o problema como se fosse nosso e querer de fato resolver.
Porque a gente quer a cidade crescendo, todo mundo ganha e traz para perto esse nosso cliente, até porque a gente não gosta de prestar serviço, não é que não gosta, mas a gente prefere ter uma relação de parceria do que serviços esporádicos. Então, quando a gente traz o cliente para perto, resolve o problema dele, ele vai procurar a gente muito mais vezes. Tem clientes aí que achou a gente na internet e a gente já prestou mais de 10 serviços diferentes para a mesma empresa a nível nacional. Não conhecia ninguém em Cubatão, procurou engenharia Cubatão, achou a gente e já estamos aí, já fizemos serviço fora de Cubatão, em Santos, no interior, eu não lembro o nome das cidades, mas uns 3 no interior. Nessa área de licenciamento. Nesse específico, os serviços que a gente começou foi um laudo técnico, depois a gente partiu para a VCB, partiu para o estudo de impacto de vizinhança, depois prestou outros... O impacto de vizinhança na cidade foi um dos projetos que tem mais acontecido, né? Hoje o pessoal que está na situação hoje usou muito esse projeto para conseguir reverter obras para a cidade. Estou errado, Rafa? Não, está corretíssimo. O estudo de impacto de vizinhança ele é uma lei que já está aprovada no estado de São Paulo há uns 20 anos, e aí as cidades vão trazendo aos poucos, porque ainda tem que montar a lei, montar uma comissão, preparar a comissão, tudo mais. E aí agora recentemente foi implementado em Cubatão, e é um estudo onde a gente faz um estudo das atividades da empresa, das operações, o impacto que elas geram ambiental, em vários aspectos, e isso é convertido para uma compensação na cidade. Então essa compensação ela pode ser uma compensação, uma reforma de uma escola, uma reforma de uma praça. Então tem bastante coisa legal acontecendo na cidade que é fruto desses estudos de impacto de vizinhança, que tem bastante gente que está trabalhando nessa área. Então a Sarabanda Engenharia tem uma porcentagem muito grande em cima desses projetos, né? Inclusive a gente fez o estudo de impacto de vizinhança para uma empresa, e essa empresa, o impacto dela foi uma construção de uma escola. Aí, Valdemir. Olha que bacana, né? Olha a importância da engenharia e principalmente da empresa Sarabanda. E assim, divulgar o que as empresas de Cubatão estão fazendo, né? Esse é o intuito do nosso podcast, né? A Camila estava nervosa, poxa, como que vai ser isso aqui, como que não vai? É só para a gente saber, né, o que as empresas fazem, né, como que está a engenharia em Cubatão, né? E vocês são 2 jovens, né, e a gente fica olhando assim, né? Quando a Camila falou, a gente tem que segurar as empresas, na minha época, da época do pai de vocês, o forte de Cubatão eram as indústrias. Eram 35 indústrias, hoje já estão 16, é preocupante. Olha o número, 35 para 16, indústrias de grande porte. Positivo. Né? E a gente reter essas indústrias, o comércio de Cubatão, ele é outro. Né? A parte de moradia, a parte de oferecer várias coisas para a população é diferente. Né? A Cosipa, que hoje é Uzi Minas, ela teve um impacto fulminante na cidade. Ela encerrou algumas atividades e isso prejudicou muito a nossa engenharia, entendeu? E a gente não pode, né, deixar isso acontecer. A gente tem que ter essa divulgação, a gente tem que ter programas, a gente tem que fazer, né, o que vocês fizeram. Peraí, vamos aqui, vamos ver o que a gente pode fazer para ajudar. Isso é importante. Essa parte jovem, né, esse programa é a voz da engenharia, Isso. é a aproximação da associação junto à sociedade de Cubatão e à Baixada. E o que mais me chama a atenção nesse programa é o fato de ser jovem, né, entre aspas, né, estamos aqui falando do engenheiro de 30 a 40 anos, mas a vontade e o brilho que vocês têm no olhar de trazer e melhorar a nossa cidade, e principalmente focado na engenharia. Né? Então isso aqui é muito importante. Sim. Uma coisa assim que a gente preza muito, até isso veio dos nossos pais, né, é a qualidade e a gente sempre teve isso muito forte, né, a qualidade no serviço, e a gente colocou também uma agilidade, né, uma certa rapidez, tanto que a gente fala para o pessoal que trabalha com a gente, igual a Rafa falou, a gente tem uma equipe maior agora, e a gente sempre fala, os nossos clientes para tratar muito bem, porque a gente faz isso, então a gente faz muita questão que faça também, né? E assim, justamente porque a pessoa, o nosso cliente, né, o empresário, ele tem que se sentir bem dentro da cidade, né? Porque muitos não são daqui. Então assim, se a gente já não trata bem, não tem aquele conforto, a gente começa, querendo ou não, a gente vai tirando a pessoa dali. E o objetivo é justamente ao contrário, é trazer, deixar todo mundo aqui em volta, e cada vez mais investindo, a gente solta várias ideias para os nossos clientes, né?
A nossa irmã, eu brinco que ela é um ponto fora da curva, que ela foi pra medicina, né? Ainda tem a Amanda. Tem engenheiro, tem arquiteto e tem... Agora vai ter uma Agora alguém que vai ganhar médica. dinheiro, né? Pô, completo, velho! Alguém vai ter que ganhar dinheiro nessa Alguém família. tem que cuidar de vocês. Um engenheiro, um arquiteto, algum médico tem que cuidar, né? Eu acho que tá faltando só um advogado aí, né? Aí fecha, Aqui é né? meu cunhado é advogado. Aí, pronto. Fechamos. Não precisa ter mais nada na família. Mas aí a gente conversa muito com ela, e aí ela fala que minha irmã estuda no Guarujá, né? E ela fala que, assim, esses dias ela tava na faculdade, e aí conversando lá, e aí falaram, poxa, eu preciso, uma família, né, pessoal, muita gente vem de família de empresas, né? E aí falando, poxa, a gente gostaria, a minha família tá procurando e tal, e aí começou a Amanda falou, não, mas minha família trabalha com isso, trabalha com projetos, poxa, será que não é legal você conversar com eles? E assim, quando a gente vai ver a dimensão do que a gente está fazendo, quando ela comentou, ela falou, putz, mas a minha mãe já estava falando com eles. Agora eu fui falar com a minha mãe e tal, e ela já estava falando com eles. Então assim, até quando a gente pensa que não, a gente já está numa coisa grande, justamente por isso. A gente investe sim na nossa imagem, né, site e tal, mas a gente quer muito que o nosso cliente ele tenha essa qualidade, ele tenha esse conforto, ele chega, ele vai ser bem tratado, a gente tem um espaço lá gostoso para atendimento por isso, porque eu quero que ele vá para lá e ele se sinta realmente confortável na cidade num todo, assim, tudo que ele tem para fazer ali a gente tem que complementar ele. E a gente tem um network bem interessante, porque assim, como a gente trabalha licenciando empresas, a gente tem cliente de todo tipo, tem cliente de dono de farmácia, padaria, indústria, transportadora. O que vocês me perguntarem, provavelmente a gente tem um cliente que tenha. E aí acontece muito que precisa de interações entre nossos clientes. Um cliente de uma padaria precisa de um serviço e vem perguntar pra gente. A gente acabou virando uma referência disso. Vocês são o hub, então, da cidade. A gente é quase um hub. O hub da Inclusive, cidade. a gente criou, com a ideia da Amanda, a gente criou um clube de vantagens. Quem entrar no nosso site vai ver, tem uma partezinha lá de clube de vantagens. E tem várias empresas lá. Peraí, um detalhe. Qual o site? Manda um recadinho. www.sarabando.com.br. E lá na parte de clube, a gente fez uma carteirinha para os nossos clientes, amigos. O pessoal entra no site, se cadastra no nosso site para ter a nossa carteirinha. E lá tem descontos que são só dos nossos clientes. Então a gente criou um network dos nossos clientes para os nossos clientes. Entendi. Isso é importantíssimo para o comércio. Muito bom. Deixa eu perguntar uma coisa pra ti, Rafa. A gente estava com... Não é tu não, é ele. Dois Rafa aí a gente, né... vocês estavam falando, né? Hoje eu faço parte lá do CREA, a gente vê muito coworking, né? O que tem de novidade na cidade em relação a coworking? A gente tá estudando a ideia de colocar um coworking lá no nosso escritório, porque assim, o nosso escritório é onde era a nossa casa, onde a gente cresceu. Meu pai sempre teve um escritório ali, só que aí a gente foi adaptando, ele foi era uma sala, foi crescendo. Hoje o térreo da nossa casa inteira, da nossa antiga casa, é nosso escritório. E aí a parte de cima estava sem uso, a gente falou, não, vamos fazer alguma coisa. Então a gente reformou, a gente já lá, nossa parte de cima são salas comerciais. Uma dessas salas, a ideia é de ser um coworking. E também, assim, é um modo de ter um network ali entre... Né, a gente não está com a ideia de abrir totalmente ao público, voltar um pouco mais talvez para essa área de engenharia e tudo mais. É importante esse gancho pelo fato assim, hoje a Petrobras ela trabalha com o pessoal de home office, né? Então, estamos falando de 3.000 funcionários, então, vamos falar assim, quase 2.000 funcionários de terceirizado. Então, muitas vezes as pessoas não têm aquele espaço em casa, família. É interessante essa ideia, até para você divulgar mesmo, o pessoal de repente tem um canto lá na engenharia que ele possa atender ele, né? É importante, na internet, tudo, né? Então, mas o gancho é pro homework. Então, é que eu vou falar. Não tem problema, corta. Eu vou de novo e aí vai falar de novo, então. Eu sou lá do CREA, né? E aí no CREA a gente tem muito coworking. Tô sabendo que em Cubatão tem homework. Como que é isso aí? Na verdade o homework, ele foi um conceito que a gente se inspirou em nós mesmos. Porque a gente
hoje nosso escritório é no térreo da nossa casa, né? Da nossa antiga casa. Então, a gente fez o térreo e adaptou as salas de cima para salas comerciais e tudo mais. E aí, com isso, a gente viu uma proposta de algo que dá para fazer, que é bem legal, de pegar casas. Existe um déficit absurdo de espaços comerciais, principalmente no nosso bairro, que é no Casqueiro, mas acho que em Cubatão em geral. São poucos lugares que eles foram construídos pensando em atender já uma demanda comercial. Então, está muito comum aparecer pessoas interessadas em pegar as casas residenciais e fazer adaptações para o comércio. A Camila até está participando diretamente de um processo desse, de uma, como que é, Camila? Uma casa de saúde. É uma mudança de uso da residência para uma clínica de estética. E vai ser lá no Casqueiro, já é uma esteticista, uma enfermeira esteta no Casqueiro, e ela está ampliando o negócio dela. Numa conversinha assim que a gente teve, falei, poxa, mas por que você não amplia e tal? E aí ela se animou na minha ideia e a gente começou a falar sobre isso. Ela até falou, poxa, eu já tenho a vontade, tenho a ideia, e assim, eu meio que deu o empurrão que ela precisava. Você foi uma mentora dela, no caso, né? Fez uma mentoria. O que ela precisou, assim, aí a gente tá nesse processo. Ela pegou uma casa residencial, estamos transformando, mudando o uso dela e montando uma clínica estética que vai ser super interessante, é um projeto super legal. Pensando em tudo, pensando em todas as nossas necessidades, né? É importante só a gente comentar sobre isso, porque existe um zoneamento na cidade, né? Isso eu ia não perguntar adianta agora. a gente pegar qualquer casa e transformar em qualquer comércio ou serviço, né? A gente precisa estudar, então antes as pessoas precisam vir procurar a gente, né? Pra saber, ela tem a ideia dela e ela precisa, talvez ela tenha uma casa, mas a ideia dela não cabe naquele local, por exemplo. Então assim, a gente... Claro, precisa de um estudo, dá pra fazer com certeza, mas a gente precisa de um estudo porque não é tudo que pode ser feito em qualquer lugar, né? Ou então tem algumas adaptações que precisam ser feitas. Sim. A gente tem um desses homeworks que a gente fez, uma casa que virou um comércio, que é uma clínica, não sei se chama clínica, mas para o lar de cuidado de idosos. Então era uma casa, só que o cuidado de idosos ele já entra numa outra área que é a vigilância sanitária, onde você tem diversas adaptações que têm que ser feitas para a vigilância sanitária. Então aí, às vezes, existe a viabilidade do local, mas existe mudanças que têm que ser feitas. Então, por exemplo, você tem que aumentar um corredor, acessibilidade, né? É muito importante, né? Mas só voltando um pouquinho aqui, pessoal, é importante que a Camila falou, a questão do plano diretor, que faz a questão do zoneamento ali, onde comércio da cidade. Vocês sabiam que a associação, nesse plano diretor, teve uma participação muito importante? Inclusive, teve reuniões lá na associação, onde a gente conseguiu, aí, junto com os empresários da cidade e os construtores, formatar ali um plano diretor voltado para a área de construção das casas, né? Então, só dar um ênfase sobre isso, né, Vladimir? Foi importante a nossa participação, porque com a engenharia, né, você consegue enxergar os pontos que tem déficit na nossa cidade. Né? Que nem vocês falaram, o Casqueiro tem poucos comércios. A gente tem ali na Avenida Brasil e a rua, na minha época era a Rua 1, Nossa Senhora de Fátima, né? Que virou tudo de comércio ali, entendeu? Mas são casas, né? Então várias casas foram demolidas, estão construindo, né? Então é muito importante isso. E a participação da engenharia esqueci o nome, Rafa. Do plano diretor. No plano diretor da cidade é importante. Sim, com certeza. E quais são as novidades que tem aí, hein, em Cubatão? Peraí, Valdemir, você vai roubar pra mim. Eu sei que o Rafael gosta de tecnologia, eu sei que ele tá fazendo alguma coisa de inteligência artificial aí, Rafa. Conta pra nós aí, conta aí. Eu vou só puxar um gancho Sim, fica à vontade. Do quanto foi importante essa participação da associação junto com os construtores, legal, que são os amigos também, parceiros aí de trabalho. Porque eu acho que a construção civil ela é fundamental. O primeiro ponto é a população. Você aumentando a população, você trazendo mais gente para dentro da cidade, que existe um déficit absurdo de moradia. Hoje a gente não acha... Você entrar no site de corretores, não tem nada para alugar e para comprar. Então, quando isso traz, por exemplo, essas academias de rede e tudo mais, elas já têm um padrão. E precisa do número mínimo de moradores na cidade. Se não tiver X moradores, a gente nem pensa, nem estuda. Então, a construção civil
é a base de tudo, a verticalização que a cidade está se encaminhando. Eu acho muito legal, muito interessante. Então, o trabalho de vocês vai contribuir bastante para o crescimento da cidade. Essa parte de verticalização a gente debateu bastante e viu que realmente é a diferença da cidade. A gente consegue trazer impacta até no polo industrial sobre isso. Né? Sim. Essa parte. Até numa dessas discussões, o Onuki me ligou. Aí ele falou assim, Rafael... Nosso presidente, hein? O grande Marcelo Onuki, uma lenda de Cubatão. Eu tô aqui numa reunião, tal. Você sabe no Código de Obras, a questão de vaga de estacionamento e tal, que... Aí eu expliquei pra ele, não, então tá bom, eu tava certo. Aí, passou uns dias, ele me falou, lembra aquele negócio? Foi uma das mudanças que a gente fez. Foi porque, se eu não me engano, a pergunta na reunião é a questão seguinte, o apartamento de um quarto, na regulamentação hoje, necessitava de uma vaga de carro. Então, nessa nova resolução, pode-se fazer apartamento, mas não precisa ter a vaga de carro. Então, você aumenta a área construída, né? Então, para o pessoal que está começando a primeira casa, né? Sim. Então, não tem carro. Então, a gente chegou numa situação nessa lei. Aí, tá vendo só como a engenharia participa, se linka? Isso ainda, assim, hoje é tão fácil a gente se locomover, né? Tem o Uber, tem transportes coletivos, enfim, a gente é tão mais fácil que hoje em dia as pessoas não precisam de carro. E assim, a gente tem questão de estacionamento, né? Vaga em rua. Trânsito. Então, muitas vezes trânsito, a gente perde muito tempo. Poluição sonora, poluição ambiental, então, né? assim, a gente investir diminuir um pouco as vagas, a gente acaba trazendo isso nessa rotatividade também, porque nem todo mundo precisa, né? Nem todo mundo quer, então isso foi super interessante também por isso. A gente abre a cabeça pensando de outras formas, né? A gente deixa de ser tão engessado. O que eu gosto disso tudo é o link, é o hub, tem uma dúvida, liga por lá pro Rafa, não, vai seguir esse caminho. Então a engenharia, ela vem linkada, né? Então esse é o momento aqui do programa pra gente mostrar, gente, a engenharia tá junto e tá todo mundo trabalhando para um bem comum. Ninguém constrói nada sozinho, né? Eu tive até uma professora na faculdade que ela deu um exemplo sobre o porquê que cidades de interior são tão menos desenvolvidas do que cidades mais populosas. E é justamente por causa da questão da cooperação. Porque quando você vai fazer uma construção de um prédio, você chama o cara da elétrica, da hidráulica, enfim, todo mundo coopera no mesmo ideal. Que no interior geralmente é diferente, até que o cara que cuida das galinhas, cuida da vaca, limpa a casa, você não tem apoio, você não tem cooperação. É ele então, sozinho. É ele sozinho. Então é muito melhor quando você consegue ter uma boa equipe, pessoal que seja especialista em algo que vai fazer melhor, bem feito, mais rápido do que você, e isso faz com que a gente tenha um crescimento maior. Eu gosto disso porque se chama-se gestão. Então você colocar algumas disciplinas junto no mesmo local e para você construir um projeto, então ali em cima na gestão tem que ser realmente um cara que conheça de pessoas, né, para fazer essa máquina andar. E vem encontro da Associação dos Engenheiros, né? Porque ali você tem um network de todas as disciplinas. E a gente tem também, né, vocês são conhecedores do Grupo Engenhar, onde esse grupo aí é muito conhecido na cidade, né? Não só na cidade, no estado todo, né, Rafael? Ô Valdemir, eu estava aqui antes de começar em off no programa, eu fiquei até assim, conheci uma história que eu não tinha conhecimento dessa história. O Rafa estava falando comigo que teve um amigo dele que é engenheiro, né, que quer seguir em carreira solo. Um amigo meu, ele fez pós-graduação comigo, e aí a gente estava conversando na faculdade, ele falando que ele queria mais, que ele trabalhava fixo, mas que ele queria abordar essa questão mais da área de trabalhar por conta, por correr atrás de serviço, porque ele via no engenhar pessoal falando bastante, e aí, preciso de um serviço tal, vamos... E aí ele se deu uma empolgada com isso, e aí ele veio conversar comigo, e eu falei, aí eu falei do engenhar, e ele falou, eu já estou no engenhar. Foi de lá que eu comecei a movimentar isso. Olha a importância, né? E aqui eu vou falar 2 relatos para você, Rafael. Eu, né, consegui um trabalho através do engenhar. O pessoal falou assim, quem faz laudo aí? Aí eu falei, eu faço. E aí entrei em contato com o cara, tal, fiz a proposta, ele aceitou, fiz o serviço, o cara gostou, de boa.
E o meu enteado, Rodrigo, hoje ele está trabalhando lá em Santos, na obra no Senai, né? Através do Engenhar. Sabe? Louco, E eu cara. falei para ele, caramba, olha que legal. Ele foi lá, e aí, olha a curiosidade. Ele foi em um dia, conversou com o cara da obra, né? Aí no outro dia que ele estava acertando os detalhes, o cara falou assim, pô, o que está acontecendo? Já me ligou mais de 10 pessoas. E aí, o que aconteceu foi que no grupo de Engenhar foi divulgado e as pessoas iam lá e ficavam ligando pro cara, entendeu? Então, realmente, A engenharia a unida. network ali, a engenharia unida, em prol da sociedade, É né? isso aí, E dos cara. profissionais. É isso daí. Isso é o E associativismo, a gente né? também tem muito disso, porque assim, a gente faz muita coisa dentro da nossa empresa. Isso é a gente realmente tem, mas porque a gente busca também o conhecimento, né? A gente gosta, igual eu falei, a gente gosta de se meter mesmo nas coisas, tem curiosidade, mas não tem como a gente reinventar a roda, né? Não tem como a gente abraçar o mundo, porque a gente também não conhece, não consegue, né? E a gente sempre busca parceiros. Então, às vezes a gente está com uma demanda, a gente não tem problema nenhum em indicar, e a gente tem amigos nossos também cadastrados na Prefeitura em Cubatão, que a gente não vê ninguém como um concorrente, a gente vê todo mundo como parceiro, justamente por isso, porque chega uma hora que, se você não conseguir atender bem, então é melhor você não atender. Então, a gente não tem problema nenhum em indicar, a gente não tem problema nenhum em captar novas parcerias, né? Engenheiro eletricista, a gente tem 5, 6 na nossa cartela, alguém vai conseguir atender a gente, né? Porque também tem as especialidades, né? E isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente busca um profissional X, é legal, a gente percebe muito a gente vai num cara e fala, pô, tu é engenheiro eletricista, tu consegue me ajudar com isso? A gente percebe que hoje as pessoas não têm problema nenhum em falar, cara, eu não vou conseguir te atender, mas eu tenho um amigo. A engenharia, assim, ela é uma coisa muito grande, né? A gente não tem esse negócio de ficar todo mundo aqui com a gente, né? Eu faço isso, eu faço aquilo. É importante isso. A gente vê que cresce demais e a gente tem, igual você falou, um network, é uma divulgação muito grande. É assim, e o programa eu sei que é de vocês hoje, dedicado a vocês, mas é importante eu voltar um pouquinho e frisar sobre isso. Rafa, Camila, o Valdemir, hoje ele é coordenador da Câmara de Elétrica do CREA São Paulo. Ele representa na área de elétrica todo o estado de São Paulo. Então eu estive com ele no 13º encontro de líderes em Brasília. Então o Cubatão teve 2 líderes lá em Brasília, que foi eu e ele. Eu, pessoalmente, posso falar para você, não foi história, não é história contada. Eu participei, eu vivi aquilo, né? Então você não tem noção da importância do coordenador junto ao Brasil. Ele está representando o nosso estado. E dentro desse estado de São Paulo é Cubatão. Então olha só a grandeza que Cubatão tem dentro da engenharia, na qual a gente tem que mandar para vocês aí do outro lado, para vocês terem noção do poder e aonde a engenharia de Cubatão está. Estou errado, Valdemir? Não, tá certíssimo, né? Nós somos a Câmara de Elétrica maior do Brasil. Somos 56 conselheiros, nós somos maior do que alguns CREAs, né? Tem CREA que é menor do que a nossa Câmara. E nós somos a referência para o Brasil. A gente recebe muitos convidados de outros estados, né? Dia 10 agora tem a reunião da Câmara e vai ter um pessoal que vem do Ceará para conhecer como que é. A gente recebeu o pessoal do Paraná, recebeu o pessoal de vários estados aí, né? Eles querem conhecer como que é o CREA São Paulo, porque são 350 mil engenheiros associados. O CREA São Paulo ele é muito grande, né? E ele é referência para o Brasil todo. E a gente está mudando algumas coisas lá na Câmara, Rafa, para melhorar, né? E tornar mais fácil para o profissional, né? Quando ele faz uma consulta, poxa, eu posso fazer essa atividade, está nas minhas atribuições. Então, Nossa, importantíssimo isso, cara. tem que ter a nossa presidenta, né? Ela está muito focada nisso. Agilidade, inovação, né? Então está tendo algumas mudanças internas, né, que a gente participa e a gente já está vendo esses resultados, né? A Câmara de Elétrica está conseguindo fazer 100 e poucos processos por mês. Isso dá uma agilidade muito grande para o profissional, entendeu? Então, através de inovação, através de dedicação das pessoas que estão lá, né? Então a gente consegue representar Cubatão. Eu não sou o primeiro, né, o primeiro coordenador
de Cubatão foi o Célio, né? O Célio Lacerda, que vocês conhecem. Outra referência também, né? Que é um cara assim fantástico, né? Vai estar aqui com a gente também, né? Logo, logo, né? Vai, a gente vai convidar ele para vir aqui. E a gente está lá tentando fazer o melhor representando o Cubatão no Brasil, né? Dia 15 estarei indo de novo para Brasília, para a segunda reunião. Tem algumas demandas interessantes para a gente da área de elétrica, né? E a gente vai estar trazendo para vocês aí. Sensacional. Você viu a grandeza aí, Rafa? Bem legal. Eu não conheço muito dessa parte da Câmara de Elétrica, mas eu quero até saber melhor depois. Eu acho bastante interessante. Eu tenho visto o quanto o CREA também ele está com o apoio de todo mundo, todos os engajados, igual vocês e mais uma turma que está aí. Já até senti uma mudança interessante que foi até a RT. Ela melhorou bastante. Interessantíssimo. Vou fazer uma propaganda aqui. Nós vamos ter agora dia 8, né? Amanhã, né, Rafa? Mas o programa só vai. Quando o programa entrar no ar, ele só vai. Já passou. Tudo bem, eu faço de outra forma. Importante essa fala sua. Nós da associação estamos fazendo algumas palestras específicas de ART. Né? Então, vai ser divulgado, né, a data, tudo certinho, porque é muito importante o profissional saber preencher corretamente a RT. Isso aí reflete numa CAT, né, para ele poder participar de licitações, tudo. Então são coisas importantíssimas que a associação vai trazer para a gente. Já se sinta convidado, vocês dois, para ir lá com a gente. Okay? E aí, fechando, Rafa, você comentou sobre essa questão de conhecer um pouco mais sobre as câmaras, né? Então eu tive essa oportunidade, participei de reunião lá na Câmara de Elétrica, né? E achei bastante interessante. Então a gente escuta muito a engenharia, né? Então o que a gente escuta? Poxa, o técnico pode assinar, né, até o limite de bateria sobre a questão de elétrica. Né? O arquiteto também, né, tem todo o CAL, né? São vários conselhos, né? Todo mundo quer puxar a sardinha para o seu lado. Mas o que é o importante, né? É você ter a qualificação e ter profissionais qualificados para aquilo, né? E o mais importante de tudo, você tem que resguardar a sociedade. Né? O papel fundamental do CREA é fiscalização e resguardar a sociedade, né, para que tenha o profissional correto à frente daquela atividade. E as discussões são sérias, realmente são sérias ali, são levadas ao ponto a ponto, dedicação, o porquê, questionamento. Então, o Brasil realmente está muito bem representado na questão de engenharia e das leis, né? Então, vamos dizer assim, cada um com seu limite de bateria, respeitando seu estudo, suas horas de estudo, né? É isso aí. A gente chama suas atribuições, né? Cada engenheiro tem as suas atribuições, o engenheiro civil ele tem as atribuições dele, o mecânico, né, o pessoal da química, o da elétrica. Então cada um tem as suas atribuições e atua, né, em sua área de estudo. Né? O importante é a comunidade que é formada, né? Eu participo do Engenharia e eu vi a movimentação que foi nessas últimas eleições do CREA também para apoiar tudo mais, levar. E não só para isso, também eu acho que é importante que mantenha essa movimentação, essa comunidade também para cobrar, para ir atrás, para fiscalizar, para representar. É importante essa sua fala, porque assim, existia uma distância muito grande, né? Do CREA com a questão do profissional, né? Então, o CREA só paga a unidade dele e ponto, ele não me traz benefício nenhum. Pelo contrário, hoje a multa, hoje não, sempre foi a multa, e hoje a gente consegue verbalizar aqui no programa, levar para os engenheiros, né? Todos que a multa, ela é uma ferramenta de uso praticamente diário do engenheiro. Ele precisa empreender, a multa está com ele, vai emprestar o dinheiro com juros muito baixos. Ele precisa do convênio médico, a multa também tem. Ele precisa, o cara quer desestressar, quer viajar com a família, a multa também vai. Quer trocar o carro, comprar até uma casa, é possível pela multa. E isso é o trabalho do CREA. Então hoje, assim, até o Vinícius esteve aí, sentou aí onde você está, aí a gente bateu um maior papo. E a viés dele é aproximar os engenheiros com o CREA. Isso é muito importante. E tem um antes Vinícius e pós Vinícius, né? Que são a palavra da hoje, nossa presidente Lígia, né? Que hoje realmente o CREA é jovem e faz essa interação, né? Então quando você comentou, poxa, hoje eu estou vendo diferente, a questão das mudanças das RTs, isso para nós que está junto com o CREA é satisfatório, né? E ver que realmente as mudanças estão acontecendo, né, Vladimir? Eu tô muito ansioso para dar minha carência de 1 ano da multa, que eu já tenho até um plano. A gente está trabalhando muito com o georreferenciamento, né? Então, um assunto
cara, super em alta a tecnologia na área da engenharia, depois até posso falar um pouco melhor, mas uma das coisas que eu quero ampliar a nossa empresa é para investir num equipamento de georreferenciamento, numa equipe de georreferenciamento, porque é assim. E vamos aqui fechar um assunto. Então, a partir do momento que você adquirir esse equipamento, você vai voltar aqui para nós e vai falar para ele como é que foi. Não, sem dúvida. Combinado, Valdemir? Opa, combinadíssimo. A gente tem parceria com outras empresas aí de tecnologia sobre georreferenciamento. A gente troca uma ideia aí, é muito interessante. O projeto hoje, né, ele mudou, entendeu? Com a tecnologia 3D, nuvem de pontos, georreferenciamento. A gente está trabalhando em algumas coisas muito interessantes que eu vou conversar depois com vocês, para vocês terem uma noção legal. É interessante, assim, numa fala, pegar um ganchinho aqui numa fala que você teve, às vezes o que o Rafael também falou, né, eu falo como arquiteta, mas também parte de mim, o meu coração engenheira, né, que a gente fica tão envolvido em tudo isso, mas a gente vê que, igual o Rafael falou, parece que é uma coisa muito distante, mas dentro da nossa cidade, a gente tem associação, a gente tem um ponto do CREA lá, um polo, né, então os profissionais acham que é uma coisa distante, mas não é. A gente tem isso muito próximo da gente. E é importante que busque a associação também para ter esse conhecimento, até para saber tirar, né, dúvidas. E eu, quando fui buscar a associação, foi também num convite para, assim, eu meio que caí lá dentro, né? Eu falei, meu, que é isso? Mas o quanto eu aprendi ali dentro. E, assim, tem coisas que, igual você tinha falado também, realmente é um networking, mas é mais que isso. É uma captação de conhecimento o tempo inteiro. Então, o interessante da gente também buscar coisas que hoje eu sei muito da parte de engenharia, não só pelo que eu vejo ele, o meu pai, assim, a nossa área trabalhando, mas muita coisa que eu aprendi lá. Então, assim, pelo menos aquele início, a gente parte de alguma forma, né? Sim. É muito interessante. O tempo que a gente passa é interessantíssimo. Vai falar? Pode falar. Não, na verdade eu estava sobre essa questão também de comunidade, se juntar para apoios, também eu acho que é super importante a veia da Associação de Engenheiros e Arquitetos, além de participar mais ativamente do CREA, principalmente Cubatão, também participar mais perto, não politicamente, mas para ideias voltadas para a engenharia e aonde a gente precisa de algum desenvolvimento. Tem uma lei um decreto, não sei, uma lei que se chama Lei do Bom Empreendedor em Cubatão. É uma lei fantástica para a indústria e para a cidade, mas ela foi mal elaborada, no meu ponto de vista, sem querer desmerecer o trabalho de ninguém, mas Necessita de uma revisão. necessita de uma revisão onde eu acho que a gente podia, do mesmo jeito que se juntou para dar o seu pitaco no Código de Obras, no plano diretor, também é algo que é interessantíssimo para a indústria da cidade, porque essa lei ela é uma lei onde a empresa ela pode fazer um investimento em determinadas áreas, então, por exemplo, meio ambiente, social, na área de engenharia, enfim. E ela ganha, ela investe 0,5% do valor do IPTU e ela ganha um retorno de 1% de desconto no valor do IPTU. O único problema que eu vejo dela é o seguinte, ela tem que ser desmembrada. Então você tem que fazer diversos projetos de 0,5% para ganhar 1%. Por exemplo, uma sugestão minha seria você poder investir esses 5% em um projeto só e ter 10% de retorno. Que você automaticamente teria um pouco mais de resultado. Se você colocar 1.000% em um projeto, você consegue medir melhor aquele projeto se realmente valeu a pena, né? Exatamente, porque aí você pode fazer esses projetos voltar para a área de engenharia ambiental, engenharia elétrica. A própria empresa ela tem uma redução de custo notória, significativa, que ajuda ela de algum modo nos seus balanços. Também apoia a classe, porque esse retorno vai ser feito de um modo engenharístico falando, sabe? Sim, eu entendo a sua colocação, Rafa, e assim, é importante até dar uma resposta na questão seguinte. A associação precisa de você conosco. Então, o que eu ia falar para você, né? Entendeu? Já vamos fazer o convite para ele. Venha para a associação para você É conhecer sério. o nosso trabalho Sem lá, dúvida. entendeu? A gente precisa de pessoas novas, né? A gente tem um quadro de pessoas, não vou dizer velhos, né? Mas experientes, né? Porque a gente não é velho, né? A gente é experiente.
E o que acontece? A gente precisa de pessoas novas, com ideias inovadoras. Isso aí que você falou, pô, é interessantíssimo. Vem, vamos discutir, vamos trazer. É isso aí. A gente tem uma abertura muito grande, né, no poder público, né, não só aqui na cidade, como no governo. Hoje em Brasília com o Vinícius lá, né, pô, a gente tem um apoio muito grande. Né? Então, cara, vem para a associação, vem somar aí com a gente, né? A gente precisa de pessoas com boas ideias. E assim, rapidinho, Camilo. E assim, respondendo para você também, quando a associação precisa estar ali mais atuante, né? Pulsando ali junto com os projetos, eu te garanto, a associação trabalha há alguns anos, já vem trabalhando para essa renovação, para essa jovens estar junto conosco. O Valdemir está encabeçando. O Valdemir trouxe a Engenhar para dentro da associação. Então, quando você fala em associação, não é dividindo, é associação / hoje Engenhar, que vocês participam, sabe, do network, né? Então, hoje, você comentou o poder que a Engenhar tem na questão das eleições. Nas eleições, a gente fez a diferença na cidade. Então, através da associação. Então, realmente, é um network ali, né? Um job ali junto que fazem isso. E a gente necessita realmente a volta da Camila, você tá conosco para essa parte de lei, é muito importante. Se o presidente da associação liga para você para fazer a consultoria, por que você não tá lá? Não tem resposta, né? E não tá lá porque não estava, agora ele vai estar. E assim, né, eu fui responsável de trazer jovens, né? Quando eu trouxe o Rafa, ele era jovem, né? Então hoje ele não está mais tão jovem assim, mas a gente precisa de pessoas mais Ele me deixou assim, tá, pessoal? Foi ele que me deixou assim, acabou assim, cabelo, foi ele que fez isso comigo, entendeu? Para dar uma descontraída, né? Mas assim, a gente precisa de pessoas novas, com mentalidade diferente, né? Para mudar a visão de Cubatão perante as outras cidades. Nós somos 9 municípios aqui no litoral, né? E eu vejo que Cubatão tem muita coisa interessante, né? A parte de turismo, a gente precisa, tem muito projeto, né? A gente não é uma instância turística ainda, né? Para a gente ganhar valores bem maiores, para a gente poder divulgar essa parte da cidade. Ou seja, tem muito espaço a ser explorado, né? Aquilo que vocês começaram nisso, pô, eu quero buscar serviço em outros lugares. Não. Cara, Cubatão tem muita coisa a ser explorada ainda. Eu acho até que você foi modesto, porque eu vou te dizer, não sei se é porque eu trabalho em Cubatão e acompanho muito de perto, a gente trabalha nessa área de implantação, eu diria que Cubatão é a cidade que mais está crescendo, que mais tem potencial de crescimento daqui da região. Pô, aí que bacana. Também tem uma questão assim, da gente falando em leis, a gente vê, muita gente, a gente fala em meio ambiente, né, mas a gente também tem uma lei voltada para isso, da gente implantar sistemas dentro das nossas casas, comércios, serviços, enfim, dos nossos imóveis, placas solares e captação de água, selecionar o nosso resíduo, né? A gente tem também como tirar isso para que assim, deveria ser também o nosso mínimo, né? Mas a gente consegue também um retorno com isso. Né? Então, assim, tem muita coisa que a gente ainda consegue explorar, que nós também não sabemos a fundo de tudo, né? Então, é interessante, a gente está fazendo um projeto, a gente está tentando, assim, está sendo bem um desafio pra gente, né? Porque a gente quer fazer um projeto 100% sustentável. Então, a gente vai tendo muitas ideias e aí, quando a gente começa a estudar, a gente fala, puta, mas por que a gente não tem isso aqui, né? É uma coisa tão simples, por que a gente ainda não implantou isso? E a gente começa a olhar, são sistemas muito simples, né? E pouco explorado. Então, por que não agora a gente também explorar? Porque é muito fácil também a gente só depender do outro, né? Depender do governo que tem que melhorar, depender disso, depender daquilo. A gente também tem o nosso papel, né? Mas sabe quem constrói isso? Sabe quem constrói isso? Esse tipo de conversa, esse tipo de programa. É isso, a gente vai isso constrói. né? Incomoda e as coisas vão acontecendo. Eu queria fazer até uma espécie de propaganda aqui, um adendo, só para mostrar o quanto tem potencial. Eu tenho um amigo, engenheiro, o nome dele é Caio Reis. O Caio, ele fez um TCC da faculdade dele, que é uma telha de tampa de garrafa. De tampa de garrafa, ele faz um processo de garrafa PET. A telha, ela tem mais dureza, mais resistência, enfim, os aspectos técnicos da tampa, N vantagens. Da tampa não, desculpa, da telha. N vantagens. É melhor do que as telhas de barro tradicional e foi um projeto de um engenheiro de Cubatão. Sem muita visão. E a gente não consegue divulgar isso na associação. Vamos trazer esse cara aí para fazer uma palestra. Ele tá no Engenhar também já?
Eu não tenho certeza se ele está no engenheiro, Então, mas com certeza ele vai... Eu queria convidar ele participar. para fazer uma Trazer o palestra TCC dele lá. aqui, ó. Sim, Entendeu? é Eu não tenho incrível, assim, dúvida. ele faz a montagem da telha. E ela fica uma telha linda, colorida, assim, fica uma telha linda. Ele deve ser inteligente. Caio Reis, eu sou Valdemir Reis, então tem tudo a ver, né? É, isso aí. Não, ele merece porque, cara, eu vi o trabalho dele é muito bom. E Inclusive, essas telhas a gente está implantando no nosso projeto. Esse- A Ai, gente que vai legal. fazer toda a cobertura dela. esse Bora fazer projeto um que a gente- videozinho lá, vamos divulgar, vamos levar o nome dele lá, que é importante, Sem tá? dúvida. Isso aí são projetos que duradouros, né? E assim, o que é importante, né? Destacar as pessoas de Cubatão. Entendeu? O nosso intuito aqui é isso. São aquelas pessoas que têm um destaque, tudo, e traz aqui pra gente, pra associação, pra gente divulgar, né? E trazer ele pra gente. Porque tem muitos projetos que a gente não faz por falta de pessoas, né? Nós somos... tudo que a gente faz aqui, ou no CREA ou na associação, é sem fins lucrativos, né? Então, é um serviço honorífico. Só que a gente não depende disso, né? A gente trabalha, a gente é empresário, a gente tem família, né? Para a gente estar aqui, a gente está deixando de ficar com a nossa família para estarmos aqui. Se cada um dedicar um pouquinho do seu tempo, né, para o associativismo, as coisas melhoram. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Ô Rafa, então, comenta um pouquinho do projeto que a gente estava conversando aqui em off aqui sobre isso. Eu fui convidado na semana passada para conhecer eu além da nossa empresa, né, que a gente pensa muito nessa questão de inovação, área de tecnologia e tudo mais, tendo esse intuito, eu comecei a trabalhar com uma empresa, isso na área comercial, de inteligência artificial. Então, essa empresa ela faz soluções em geral na área de inteligência artificial. E aí, nessa vivência aí, eu fui convidado por uma outra empresa para conhecer lá em São José dos Campos a empresa deles e tudo mais, e eles me apresentaram um produto, que esse produto é muito interessante para a área de engenharia. Ele é um produto onde ele cruza diversos dados, quantidade de vento, captação solar, tipo de solo, temperatura, se a área é uma área de meio ambiente, tudo mais, se dá para trabalhar ali, enfim. E eles cruzam todos esses dados no intuito de entender a viabilidade de uma empresa de energia solar naquele local. E eles estão querendo crescer agora para eólica e mais alguma que eu esqueci qual que é. E aí, cara, sensacional. Você chega lá, você tem acesso no sistema deles, Google Earth, aí você faz um quadrado onde você pretende ver, e ele vai te dar os dados ali, o retorno se existe viabilidade ou não, baseado, e apresenta tudo, o contexto para chegar nesse resultado. Então, assim, é uma inovação para a área de engenharia absurda, e eles me chamaram para participar disso, para levar ideias, enfim, e aí a gente tá conversando, vendo o que a gente pode contribuir nisso. Sensacional, cara. Isso aí, eu sou apaixonado por essa área, né? Eu sempre brinco com o Valdemir e falo, o Cubatão é conhecido como polo industrial, né? E um dia a gente vai ser com o polo tecnológico, eu tenho certeza disso. Em cidades inteligentes, né? A gente vê muito isso. Estava ouvindo um podcast sobre isso ontem. Mas é isso aí, Valdemir, com dor no O coração. tempo passa muito rápido, né? A gente necessita fazer outro programa, Camila. Rafa, a gente tem que fazer um outro programa pra gente falar mais essa pulsação aí de engenharia, tecnologia, né? Mas a gente vai para as considerações finais e hoje eu vou fazer diferente. Cara, foi um programa leve, Valdemir. Foi muito bacana. Engenharia, tecnologia, mas assim, eu vi que uma construção de um engenheiro lá atrás e hoje só tem frutos, Uma né? coisa familiar, né, Rafa? Familiar. Então, parabéns ao pai e à mãe de vocês, senhor Sarabando, família Sarabando, por conduzir vocês tão bem. E assim, fico feliz para a humanidade e para a engenharia, né, É cara? o orgulho de Cubatão, né? É o orgulho Esse de pessoal Cubatão. novo aí. Parabéns. Então, Obrigada. Camila e Rafa, fiquem à vontade nossas considerações finais, que o programa hoje foi sensacional. Eu queria agradecer pelo convite. Confesso que eu estava receoso de vir e foi bem mais rápido e mais fácil do que a gente imaginou. De fato, a Sarabando Engenharia ela existe, além de ser uma empresa, nossa fonte de renda também é um orgulho, porque assim, a gente carrega nosso nome, os nossos funcionários brincam, que eles falam que eles são a família Sarabando, que eles são todos primos ou irmãos, então rola essa brincadeira.
é de muito orgulho a gente poder levar o nome da nossa família, ser reconhecido e junto com a nossa empresa. Porque pra gente é isso, a família, a empresa, ela meio que hoje já virou um só, sabe? Então, meu pai, tenho certeza que ele tá muito grato pela lembrança de vocês, minha mãe também. Eu não conheço ele pessoalmente, eu realmente agora fiquei quero conhecê-lo pessoalmente e apertar a mão dele e falar parabéns, cara. Cara, não é porque é meu pai não, mas todo mundo me fala que ele e minha mãe, eles são figurinha na cidade. Sim. Todo mundo, eu encontro todo mundo, cada esquina, tu é filho do Sarabando, Alberto da Norma e tal. Eu trabalhei com eles não sei aonde, fiz regularizou. Meu pai, eu acho que ele regularizou, ele construiu 80% das casas de Cubatão. E as pessoas me ligam e falam, Camila, eu tô precisando, sei lá, legalizar uma casa. Eu tenho uma planta aqui, mas teu pai deve ter, tipo, de 1990, sabe? Falo, o pessoal sempre pensa assim, né, o cara que fez, ele tem a planta lá e tal, né? Hoje, com a tecnologia, com certeza deve ter. Sim. Camila, suas considerações finais. Eu também quero agradecer a oportunidade de vocês deixarem a gente contar da gente, da nossa família, nossa empresa. Foi realmente muito mais leve, a gente estava preocupada, né? Mas foi muito bom. Realmente, acho que eu ficaria aqui mais 2 horas conversando com vocês. É sempre uma troca, né? Um conhecimento muito grande. E, de novo, agradecer as nossas portas também estão abertas para vocês irem lá. Conhecer nossos pais, conhecer nosso... Bom, o número acho que já conhece o escritório, né? Mas a gente sempre manter essa ligação muito forte. E agradecer também... a gente está sempre muito próximo da associação, né, os profissionais também. Então, a gente manter esse laço sempre muito unido, né, que é muito importante. Vamos manter de pé o convite de fazer um churrasco lá no escritório para vocês conhecerem o escritório. Vou cobrar, hein? Vou cobrar. Aqui, anotei, tá na agenda, pode deixar que a gente vai cobrar. E você, Valdemir, as suas considerações finais? Eu só queria agradecer vocês, né, por virem, aceitar o convite, né. Eu entendo que vocês ficaram temerosos, né? Pô, é a primeira vez que a gente vai fazer isso, como que é? É um bate-papo para a gente falar sobre a família Sarabando, né? Sobre os irmãos Sarabandos, sobre a engenharia de Cubatão, sobre as coisas que a gente tem para desenvolver, né? E colocar a associação à disposição de vocês, né? Para vocês estarem junto conosco, né? Para fazer parte, uma família também, né? A gente que gosta disso aqui, né? A gente está tudo junto. É isso aí. É isso aí. Engenharia, obrigado e até a próxima. Valeu. Foi rápido?